Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Sociologia. Pessoal, vamos dar continuidade nos nossos estudos aí na parte de Sociologia, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando com o livro didático de vocês, no capítulo 3, tá? Hoje a gente vai entrar num conteúdo novo aqui, falando principalmente da relação que existe entre indivíduos e as instituições sociais, né? As instituições sociais, elas funcionam como controladoras, né, de alguns excessos, vamos dizer assim, entre aspas, né, que os indivíduos praticam na sua conduta moral, ética, né? E para iniciar, pessoal, nós vamos relatar um processo que aconteceu até mesmo num dos esportes mais populares, né, que é o futebol, né? Quem gosta de acompanhar o futebol deve se lembrar aí desse escândalo, né, que aconteceu em desrespeito às regras desse esporte, né? Quem gosta da educação física aí, da professora, né, de todas as regras do esporte, né? Mas que valeu a participação da seleção francesa de futebol na Copa do Mundo de 2010 e a eliminação da seleção irlandesa. Violação das regras, bom até que prova ao contrário, o juiz só viu o lance depois da partida, né? Então, segundo palavras de um conhecido árbitro brasileiro, a regra é clara, né? Então, o jogador francês Thierry Henry, um gesto que apareceu no mundo todo, né, sofreu as consequências por ter burlado uma regra que ele conhece, pois é um profissional da área do futebol, né? A lembrança desse fato ele serve para iniciarmos aí uma grande discussão sociológica que diz respeito principalmente às instituições sociais. Então, o episódio aí nos mostra algo que é básico, que aconteceu em todas as sociedades, ou seja, a quebra de regras, normas, padrões de conduta e controle que elas exercem aí sobre os indivíduos, tá? Os indivíduos sabem que as regras existem, como vimos no capítulo anterior sobre o processo de socialização, né? Indivíduos e sociedade, e eles aprendem desde mais cedo, né? Desde mais cedo aprende esse processo. O que faz com que cumpram regras, o que faz com que cumpram regras e normas, as condutas, que impõem certo controle sobre os indivíduos, são as chamadas instituições sociais, pessoal. No caso do jogador Thierry Henry, francês, né, a grande repercussão do seu ato se deveu a ter burlado uma regra dentro de uma instituição, né, que é internacional, no caso, né, as regras da Organização Mundial do Futebol, representada pela FIFA, né, a FIFA, Federação Internacional de Futebol. E como sugere o título deste capítulo, né? Numa partida de futebol, muitas vezes reparamos mais no jogador e algumas vezes nas regras do jogo. Então, os jogadores, evidentemente, são mais visíveis do que as regras. E na sociedade, reparamos mais nos indivíduos ou mais nas instituições? Ou reparamos nos dois? Tem gente que só percebe a existência de um deles. Então, para iniciar a conversa, vamos discutir aqui, né? Bom, em primeiro lugar, podemos afirmar que essa reflexão sobre as instituições sociais é muito importante para pensar sobre as nossas vidas e o nosso cotidiano. As instituições estão por todos os lados, né? Nossa convivência com os pais, irmãos, se dá por meio da instituição social conhecida como família, né? Com suas regras de comportamentos e maneiras também de pensar. Da mesma forma, a escola, com todas as suas normas que envolvem os critérios de avaliação, de desempenho, horários, uniformes dos estudantes, assim como sua convivência com professores e outros profissionais também se dá por meio dessa instituição social que é a escola. E não para por aí. Quando nós vamos nos divertir com a nossa família no clube, estamos participando diretamente de uma instituição da qual somos sócios, né? Já alguma pessoa que seja mais religiosa, certamente frequenta algum local de culto, né? Seja a igreja que está representando uma instituição para fins religiosos, né? Então a gente para pensar quando você completa 18 anos, certamente terá ou já teve, né, que possuir e lidar com uma série de documentos para provar que tem certos direitos, ou seja, vai lidar com uma burocracia que pertence ao Estado, que é outra instituição também, né, presente e bastante forte em nossas vidas, tá? Enfim, até a mídia que seleciona, organiza, sistematiza e difunde informações para nós, né, também é uma instituição, já que se trata de uma empresa capitalista, apesar de deter uma concessão pública como meio de comunicação de massa. Então é o seguinte, não pense que as instituições fazem tudo por você, como se você vivesse aí
vamos dizer assim, no mundo automático, onde tudo é determinado pelas instituições sociais. Bom, as instituições elas devem ser vistas pela nossa imaginação sociológica, né, de forma bilateral, como dizia o sociólogo americano Peter Berger, né? O que quer dizer isso, essa bilateralidade, pessoal? É que elas moldam os indivíduos com as suas regras, suas normas impessoais, o seu controle, através principalmente aí de sanções ou de ameaças de sanções, até mesmo com o uso da violência. Né? No futebol, se você não seguir as regras, pode ser até expulso. Na sala de aula, se você não cumprir com uma rotina de estudos e não alcançar um certo nível nas avaliações de desempenho, pode ser reprovado. Se não tiver uma conduta, uma postura adequada de estudante, pode ser repreendido pelo professor ou pela direção da escola. Em sua casa, se você não zelar pela harmonia da família, pode sofrer algumas consequências emocionais. Então, tudo isso faz parte, né, das punições, das regras e condutas administradas aí pelas instituições sociais. Por outro lado, você também pode ajudar a moldar ou modificar as instituições. Um exemplo disso é quando os movimentos sociais contribuem para que o Estado garanta um direito para o cidadão, ou quando um grande movimento de pessoas pressiona as instituições, né, para que elas tenham uma forma mais correta de organização. Pessoal, vocês sabiam que, em função das lutas pela democracia, por exemplo, aqui no Brasil, só nos últimos 28 anos é que os jovens entre 16 e 18 anos, né, conquistaram aí o direito de votar? Você sabia que após cada Olimpíada acontece a organização das Paralimpíadas, que está nesse momento acontecendo, né? Acabou aí as Olimpíadas e logo que acabou as Olimpíadas começaram as Paralimpíadas, né? Um evento onde as pessoas com deficiências, né, cegos, surdos ou com alguma limitação física, também realizam seus Jogos Olímpicos. Pois bem, o Comitê Olímpico Internacional, uma instituição social, organiza as Paralimpíadas como resposta às grandes lutas pelos direitos civis em nível mundial, ok? Então, sempre tem, quando termina as Olimpíadas, começa as Paralimpíadas. Mas também podem ocorrer mudanças em instituições, como regras rígidas, né? Devido às ações e atitudes de certos indivíduos. Por exemplo, a Igreja Católica, há poucos anos, exigia que seus padres rezassem a missa somente em latim, uma língua latim, né? Que era a língua oficial do antigo Império Romano, da qual originaram diversas outras línguas modernas, como o espanhol, o francês, o italiano e o próprio português. Porém, alguns padres começaram a perceber que as missas estavam se esvaziando, porque muitas pessoas não entendiam, não viam o significado na missa sendo realizada aí em uma língua que eles não conheciam. Final da história, muitos padres começaram a rezar as missas nas suas línguas maternas e a autoridade máxima da igreja, lá o Vaticano, né, o Papa, resolveu não mais exigir que as missas fossem realizadas em latim. Tá? Aqui, portanto, temos um exemplo explícito, bem claro, né, de que as instituições elas podem sofrer mudanças devido às ações dos indivíduos. Bom, entendendo isso, nós já podemos definir o que vem a ser essas instituições sociais, como órgãos reguladores da vida humana que nos dizem de que maneira devemos nos conduzir, que existem de forma padronizada e que nos obrigam a seguir comportamentos e atitudes desejáveis pela sociedade. Muitas vezes, as instituições nos mostram que há somente aquela maneira de fazer e pensar as coisas no mundo. Podemos dizer, em outras palavras, que as instituições, enquanto estruturas organizadas, nos apontam o tipo de ação que se deve fazer num determinado tempo e espaço. Então, toda essa definição ela pode lembrar aquilo que Emilie Durkheim, né, falou sobre a questão dos fatos sociais, que são exteriores a nós. Né? Então, está dentro, as instituições sociais elas estão dentro daqueles fatos sociais. Tá? Podemos perceber que o mesmo se aplica às instituições. Né? Elas existem independentemente de nós, não podem ser negadas e temos que saber lidar com elas. Tá? Elas moldam nossas ações e expectativas, por isso temos que cumprir certos papéis sociais, e se recusarmos esses papéis, as instituições têm um número variado de recursos, de controle e até mesmo de sanções, tá? Essas sanções são capazes de nos colocar ou nos isolar, né, nos expor ao ridículo, nos privar de algo e, em último caso, nos violentar. Bom, mas como dizemos antes, a vida com as instituições não é tão automática assim. Se elas são quase impessoais e entidades acima de nós, por que muitas pessoas as aceitam e convivem plenamente com elas? Simplesmente porque quase sempre desejamos e queremos aquilo que a sociedade e algumas instituições esperam de nós.
mas também porque o que nós somos e como nós definimos as coisas são quase da mesma maneira que as instituições fazem ou são, né? Isso também, pessoal, pode ser entendido porque todas as instituições tiveram uma origem no tempo, em uma determinada época histórica, tá bom? Bom, na próxima aula a gente continua falando ainda a respeito desse tópico aqui, tá? Da página 39 do livro de vocês. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição, tá? De forma online, para esclarecer via WhatsApp aqui para vocês todas as dúvidas dessa parte introdutória aqui sobre as instituições sociais, ok? Forte abraço, até a próxima.